Chegou a hora! É isso aí, galera! Primeira noite da WrestleMania 41 está para trás e olha, tivemos um show com muitas emoções. Com certeza foi um show de altos e baixos, a gente sabe disso. Como a gente tem falado no nosso canal, a gente critica o que tem que criticar e elogia o que tem que elogiar. Mas no final da noite, meu amigo, valeu a pena a noite inteira. Tivemos uma situação na luta de ameaça tripla que, olha, foi realmente cinema absoluto. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu na WrestleMania 41 no primeiro dia, fica com a gente e assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Mas antes, não deixe de fazer todas aquelas coisas que vêm ajudando o nosso canal a crescer. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, mas o mais importante, assiste esse vídeo do início ao fim, pois é isso que vai fazer o YouTube continuar a divulgar o nosso canal e fazer a gente crescer até o topo, até a gente chegar a ser um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo, e a gente conta com vocês nessa jornada. Então vem com a gente para o resumo da noite 1 da WrestleMania 41. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, sempre que vem WrestleMania eu fico hypado, me dá arrepio, não tem jeito. E eu tenho que dizer pra vocês, a WrestleMania, ela nunca desaponta. Às vezes a gente olha uma luta e fala, pô, acho que essa luta não devia estar aqui, outras duplas ou outros times ou outros lutadores mereciam estar aqui, mas não tem jeito, a gente chega no final e realmente a gente se empolga. E essa noite não foi diferente, nós tivemos um show com muita coisa legal, tivemos algumas coisas que a gente podia ter deixado de lado, podia substituir, a gente vai falar sobre isso, mas com certeza o final, olha, ó, valeu a pena. E vamos começar então com o recap do nosso WrestleMania 41, falando sobre a primeira luta, que foi a luta do Gunther com o Jey Uso. E olha, vou dizer para vocês, eu não imaginava que o hate em cima do Jey Uso era tão grande. Eu ouvi as vozes de vocês na nossa live, inclusive a nossa live da WrestleMania 41 quebrou todos os recordes. No nosso recorde de pessoas simultâneas em nossas lives era de 108 pessoas e na nossa live de ontem a gente chegou a um pico de 371 pessoas. Ganhamos mais de 220 inscritos num dia só. Meu muito obrigado pela sua audiência e espero vocês na noite 2. Quem sabe a gente não bate 500 pessoas simultâneas. Loucura, loucura. Já diria o outro. Bom, Gunther e Jey Uso foi a primeira luta pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Muita gente se surpreendeu que o Main Event Jey Uso passou a ser o Opening Event Jey Uso, ou seja, da última luta do card, o cara foi para a primeira luta do primeiro dia do show, isso se confirmou, né? O Soul Volt se acertou nesse ponto, é aquela conta do X que dá uns spoilers, ela dá alguns spoilers dos shows. Enfim, a entrada do Jey Uso, espetacular, entrou vários clones dele com bandeiras com o nome do Yeet. Ele veio da plateia mandando Yeet o tempo todo. A entrada dele levou bastante tempo. Ele curtiu bastante a entrada. O Gunther veio depois. Entrada básica, seca do general do ringue, não podia ser coisa diferente. Era de se esperar. E a luta, ela teve um desenho muito interessante. A luta ela começou com um ritmo lento, com o Gunther sendo jogado, ele atacava o Gunther e o Gunther rolava para fora do ringue. Então o Gunther ele ficou encebando a luta no começo. E depois o Jey teve um início de ataque. Ele tenta um body Gunther, mas não consegue aguentar o peso. O Gunther cai por cima dele. Depois o Jey consegue aplicar um body slam em cima dele, seguindo de um ataque no corner com um chute. Ele sobe no corner, mas o Gunther acerta um chop que joga o Jey para fora do ringue. Isso faz o Gunther começar a assumir o controle, ele usa um Irish Whip para jogar o Jey no turnbuckle, o Jey bate no turnbuckle, volta e acerta um spear, o primeiro finalizador da luta, assim, com uma luta bem rápida, isso vai a uma contagem de 2. Depois, na volta, o Gunther acerta um chop no peito do Jey, o Jey responde o chop com um Samoa. O Gunther, então, aplica um superplex, ele lá do topo das cordas, quando o Jey ele tenta subir de novo, e depois ele usa o missile drop kick dele, que é uma coisa linda, e ele mete um powerbomb, e assim, a gente olha e fala, meu Deus do céu, outro finalizador. O Jey chuta, uma sequência de finalizadores que geralmente ninguém chuta do Gunther, são pouquíssimas pessoas que chutam dessa sequência de finalizador dele, mas o Jey chutou. Depois disso, a luta continua, o Jey, ele mete uma canana no Gunther, mete mais um spear, ele sobe no topo da corda e mete um Uso Splash. Então, quer dizer, uma sequência de spear com splash e o Gunther chuta de novo. Então, novamente, Jey Uso partindo para cima. Quando ele rola para fora do ringue, ele pega o cinturão,
Jay ele vai pular pra cima do Gunther, o árbitro tá olhando pro Gunther e o Jay vai pular e ele avisa. Aí o árbitro sai da frente e ele vira as costas. No que isso acontece, o Jay pula e o Gunther acerta ele com o cinturão, né? E isso faz com que o Gunther vire a luta, né? Então, o juiz não vê esse ataque, então por isso que o Gunther não foi desclassificado. O Gunther, ele começa a acertar o Jay, ele usa um Superfly Splash do topo das cordas para uma contagem de 2. Ele aplica um sleeper no Jay. O Jay chega perto das cordas, mas o Gunther reverte ele de volta pro centro. O Jay consegue eventualmente alcançar as cordas, a câmera até não filmou direito, isso deixa o Gunther irritado, e aí o Gunther começa a acertar um monte de chop no Jay, um monte, mas assim, nossa, mas cada chop medonho, mas o Jay manda ele vir, o Gunther, ele segura o braço esquerdo do Jay, começa a mandar chop segurando o braço, o Gunther pega o Jay no mata-leão de novo, mas ele tenta pegar o Jay no mata-leão, mas o Jay ele consegue reverter e aplica um German Suplex. Isso faz o Jay ir pro ataque. Quando o Gunther consegue acertar um outro dropkick nele, no Jay, quando ele vai dar o Powerbomb de novo, o Jay reverte e aplica um Powerbomb no Gunther. E assim, para aplicar um Powerbomb no Gunther é impressionante. E aí ficou claro que a história mais pro final da luta foi que o Jay começou a usar os golpes do próprio Gunther contra ele, né? Então ele aplica o Powerbomb, só que o Gunther chuta, e aí depois o Jay acerta 2 super chutes. A primeira vez que o Jay acerta o super chute é no final da luta. Ele acerta 2 super chutes, acerta um spear, vai para cima do corner, dá um Uso Splash, ele não vai pro pinfall, ele sobe na corda de novo, dá outro Uso Splash, sobe na terceira vez, dá mais um Splash, dessa vez nas costas do Gunther. E aí, em vez de ele ir pro pinfall, ele aplica um outro mata-leão no Gunther. Então, quer dizer, o Gunther tem o mata-leão como finalizador, o Jay aplica o mata-leão junto com uma trancada com as pernas, e o Gunther rapidamente bate, e o Jey Uso, com isso, se tornou o novo campeão mundial peso pesado, para desespero da comunidade da internet. Uma luta de 16 minutos, de 29 segundos de duração. Então foi uma luta que recebeu um bom tempo. E assim, foi muito interessante no nosso chat, quando eu perguntei assim, qual é a nota que vocês dão pra luta? Cara, o pessoal deu 0, deu 1, deu 1,5, deu 2. E assim, ficou todo mundo irritado com a vitória do Jay. Todo mundo. Não teve um que gostou. Acho que teve uma meia dúzia que gostou da vitória do Jey Uso. Mas assim, como a galera que tava na live era hardcore mesmo, a maioria não curtiu. Mas eu vou falar que eu gostei da luta, tá? A luta ela teve 4 de 5 estrelas, o início da luta foi um pouco confuso, e se a luta tivesse tido mais tempo, talvez ela tivesse sido mais épica. Mas o fato é que a plateia gostou, e a plateia vibrou com os movimentos, e assim, mostrou que o Jay tem capacidade de ter uma variação de golpes, apesar de que ele usou muito os golpes do Gunther, mas foi uma luta muito bem construída. Tem gente que acha que o Gunther carregou a luta, mas eu vejo valor no Jay nessa luta. E assim, a única coisa que eu reclamo é que o Gunther bateu muito rápido pro finalizador dele mesmo. Eu acho que isso deixou ele meio fraco. Eu acho que o Gunther poderia ter esperado um pouco mais, ter tido um pouco mais de tensão, ter tentado rolar, o Jay voltar pro meio do ringue de novo, e aí depois de uns 2 minutos ele bater. Mas ele bateu assim com 10 segundos de finalizador, então achei isso meio fraco. Mas, considerando que ele tomou 5 finalizadores em sequência, né, ele tomou 2 super chutes e 3 Uso Splashes, ainda tomou o Spear, na verdade foram 6 finalizadores seguidos. Antes de tomar o Sleeper Hold, o Mata-Leão, eu acho que valeu a pena. Tem gente que fala que ele poderia ter só apagado, mas se ele tivesse apagado, isso teria sido um face turn pro Gunther, né? Eles não querem fazer isso, eles querem manter o Gunther como vilão. Então assim, Jey Uso, novo campeão mundial, com certeza vai ter novos desafios aí. O Gunther com certeza vai ter uma revanche, mas eu vejo o Jey Uso carregando esse título por um tempo, mas não por muito tempo, e eu vou comentar sobre isso mais pra frente. A segunda luta da noite foi a luta do War Raiders contra o New Day. E olha, essa foi aquela luta que ninguém queria na WrestleMania, essa que é a verdade. Todo mundo queria a luta das duplas do SmackDown, inclusive depois que no SmackDown da última sexta-feira, foi informado que o DIY, o Motor City Machine Guns e o Street Profits iriam se enfrentar numa luta TLC, de mesas, cadeiras e escadas, no próxima sexta-feira. Todo mundo achava que eles iam encaixar essa luta na WrestleMania. Eu acho que tinha tempo pra isso, porque eles encheram muita linguiça no show, muita linguiça mesmo no show. WrestleMania não é pra ficar enchendo linguiça assim. Mas, enfim, acabaram botando essa luta e, assim, a luta não foi boa, não. A luta não foi boa.
Foi uma luta, assim, formulaica, parecia uma luta saída do Monday Night Raw. Foi uma luta alternada, o começo da luta teve o War Raiders dominando. Depois, o New Day cortou o ringue com o Eric dentro do ringue, então eles ficaram fazendo tags seguidamente. Depois o Raiders novamente conseguiram a vantagem, e eles usando muita potência do Ivar. Uma hora que o Ivar chegou a subir no topo para dar um moonsault, mas o Woods derrubou ele com um empurrão. O Eric, em um dado momento, chega a entrar ilegalmente pra derrubar o Xavier Woods pra fora do ringue. Aí o Kofi aplicou um Trouble in Paradise. Depois ele acerta 2 chutes na cabeça do Ivar, mas o Ivar revida com o spinning heel kick dele, que é, caraca, um cara do tamanho dele, é impressionante. Depois o Ivar aplica um moonsault pra contagem de 2, mas o Xavier pula do topo com um elbow drop no Ivar para interromper o pin. Na sequência, o Eric entra para lutar contra o Woods, tem um hot tag. Os dois trocam vários forearms. Ele chega a aplicar uma ajoelhada na parte de trás da cabeça e um smash com o estalo da perna. E o Ivar volta, mas o Kofi salva o Xavier Woods de um golpe duplo. Ele derruba o Ivar nas cordas. O Xavier acerta um golpe nos olhos do Eric, joga ele para fora do ringue. O Kofi segura o Ivar sobre o joelho. E aí o Xavier Woods dá o duplo stomp, que é o golpe deles que é chamado de Daylight. O Xavier cobre o Ivar enquanto o Kofi segura as pernas dele para ele não chutar. E a luta se encerra com o árbitro contando pinfall. Com isso, o New Day ganha o cinturão do Campeonato Mundial de Duplas numa luta de 9 minutos e 17 segundos, uma luta meio corrida, inclusive. O que é, assim, impensável num WrestleMania, você ter luta corrida. 4 horas de show e você ter luta corrida. Você vê o quanto que eles encheram linguiça nesse show. Eu dou 2,5 estrelas pra essa luta. Eu achei uma luta mais ou menos, assim. Tiveram, assim, cara, era uma luta de Monday Night Raw. A luta TLC das duplas do SmackDown merecia estar no lugar dessa luta, assim, fato, com certeza. Vendo as entradas, né, porque o War Raiders, eles entraram na luta vestidos com a roupa do jogo Clash of Clans. Isso me dá a entender que rolou um patrocínio do jogo para que eles estivessem no show. E se foi isso, meu irmão, eu acho um pecado da WWE, porque eu acho que se vender pro marketing para ganhar dinheiro dos patrocinadores em vez de entregar uma luta que teria sido muito melhor. Então, cara, se foi isso, eu acho um erro enorme da WWE. Eles têm que repensar isso assim para ontem, porque é um absurdo a luta de TLC do SmackDown, de mesas, cadeiras e escadas, não está no WrestleMania, e essa luta está no WrestleMania por causa de patrocínio. Realmente foi uma bola fora da WWE aí. A terceira luta foi a luta da Jade Cargill contra a Naomi. A Naomi, ela estreou uma música nova, né, uma música meio dark e tal, que não trouxe muita emoção. E a Jade Cargill, ela teve uma abertura onde teve uma apresentação de um cara do Weather Channel, do canal do Tempo, nos Estados Unidos. E assim, foi uma luta boa, né? A história da luta, basicamente, foi a Naomi, assim, dando bump pra tudo que é lado pra fazer a Jade Cargill ficar bem. E a Jade Cargill usando a sua força para conseguir atacar a Naomi de formas surpreendentes. E assim, foram vários momentos que a Jade brilhou na luta. Ela pegou a Naomi no ar e aplicou um follower para trás. Ela pegou ela no ar e deu um Spinebuster. Cara, a Jade usou muita força. E já a Naomi, no começo da luta, nossa, apanhou muito. A Jade jogou ela na barricada. Depois, quando a Naomi partiu pra cima no ataque, ela deu um blockbuster dos degraus do ringue, puxando a Jade e batendo no chão. Então, assim, cara, deve ter doído pra caramba esse blockbuster da Naomi. E assim, ela teve uma hora que a Naomi pulou pra cima da Jade, segurou, botou a Naomi pra cima e deu um jackhammer, cara. Nossa, foi brutal aquilo. Então, assim, a luta, ela foi esquentando. No começo o público estava bem frio, mas depois, com a força da Jade, o público começou a se levantar. Mais pro final da luta, a Naomi, ela consegue reverter um golpe da Jade. Ela bota a Jade no Rings of Saturn, que era um finalizador do Perry Saturn, que ela bota os braços do adversário para trás. Só que a Jade se levanta na base da força e do ódio, levanta a Naomi nos ombros, lança ela no ar e aplica um powerbomb, que foi uma coisa linda de morrer de ver. E depois ela aplica o Jaded, que é o finalizador dela, que ela levanta para os braços e bate com o adversário de cara no chão. A juiz conta 1, 2, 3 e a Jade Cargill vence. É uma luta de 9 minutos e 21 segundos de duração. Assim, foi uma luta de 3 estrelas. Eu acho que foi uma luta boa pro tempo que deram.
poderia ter dado mais tempo para essa luta. A Jade, cara, mostrou uma força brutal, absurda nessa luta. Ela brilhou na luta. Ela tem um futuro na WWE. A WWE tem que empurrar ela para ontem. E assim, ela tá boa no ringue. Se ela não tiver problema nos bastidores, eu acho que ela vai se dar muito bem. Já a Naomi, cara, a gente tem que aplaudir a Naomi, porque, cara, ela carregou essa luta, ela tomou muito bump, cara. Assim, ela foi jogada de tudo quanto é lado pela Jade. Esse blockbuster que ela deu pra fora do ringue, que ela tava nos degraus, cara, deve ter doído pra caramba esse negócio. Então, assim, a Naomi, ela tomou muito bump pra fazer a Jade brilhar. E essa persona nova dela, vilanesca, tem que ser recompensada. E eu acredito que a WWE vai separar essas duas. Eu acho que a Jade vai pra um campeonato de midcard e a Naomi vai pra outro. E eu acho que seria o justo. Eu acho que essas duas elas têm como transformar os campeonatos de mid-card da WWE em algo mais relevante. Porque, assim, a persona da Chelsea Green é legal, mas ela nem tá na WrestleMania. E a Lyra Valkyria, cara, ela é muito boa de ringue, mas de persona é horrível. Então, assim, eu acho que seriam duas lutadoras que poderiam lutar por esses campeonatos secundários. Por exemplo, eu vejo um cenário em que a Jade Cargill lutasse contra a Chelsea Green, estraçalasse ela em 15 segundos e levasse o título. E a Naomi tendo uma boa luta contra a Lyra e tirando o título dela. Então eu acho que a WWE tem que investir nessas duas e eu acho que, assim, o futuro delas é brilhante. A próxima luta da noite foi a quarta luta. E a gente começou a perceber a essa altura que o show estava meio corrido e a gente não estava entendendo por quê. Foi uma luta do Jacob Fatu contra o LA Knight pelo campeonato dos Estados Unidos. O LA Knight é o campeão, o Jacob Fatu é o desafiante. E as entradas deles foram interessantes. O Jacob entrou com uma máscara de lobisomem, bem sinistra. O Solo Sikoa acompanhou ele até a entrada, depois ele foi embora. Então, quer dizer, Solo Sikoa teve uma aparição de 30 segundos na WrestleMania. Já o LA Knight entrou numa Maserati, né? Assim, a rampa da onde eles entraram tinha duas rampas pelo lado, então os carros podiam subir por ali. E aí o LA Knight entrou nessa Maserati, até tinha uma pessoa mais entendida de carro do que eu, que disse que esse carro custa $600 mil. Eu achei que era 1 milhão, mas é $600 mil. Então, assim, impressionante, né, essa entrada deles. E a luta foi uma luta bem mais equilibrada do que a gente imaginava, né? O LA Knight tentou aplicar um BFT logo de cara, mas o Jacob evitou. Acertou um pop-up Samoan Drop, depois um Running Elbow. O LA Knight tentou um suplex, mas o Jacob caiu por cima dele, mas não conseguiu finalizar a luta. O Jacob então acertou um suplex no LA Knight saindo das cordas, atingindo as costelas dele. O LA Knight reverteu, derrubou o Jacob e acertou um running drop kick. O Jacob no chão da arena acertou, o LA Knight acertou um outro drop kick para jogar o Jacob para baixo. A luta continua, o LA Knight pula no turnbuckle, mas para acertar o Jacob Fatu no ringue, mas o Jacob pega ele e acerta um power slam, o que mostrou a força do Jacob. Jacob tentou um running senton, mas o LA Knight levantou os joelhos para bloquear. Depois o LA Knight ele reverteu um golpe do Jacob e acertou um slam de crucifixo, um golpe que eu nunca vi sendo feito. O Jacob tentou um hip attack, mas o LA Knight saiu do caminho, o que fez o Jacob bater no turnbuckle. O LA Knight continuou batendo nele, deu um ataque com o joelho, jogou o Jacob no turnbuckle 2 vezes e acertou um clothesline, mas o Jacob reverteu com um chute giratório. Os dois continuaram, se levantaram, o LA Knight veio com um elbow drop do alto, mas contagem de 2. O Jacob chutou as costelas dele, subiu no turnbuckle para fazer o salt, mas o LA Knight impediu e jogou ele de lá de cima. O LA Knight pegou, o Jacob empurrou ele, o LA Knight voltou e fez um German suplex com o Jacob girando completamente no ar. Foi uma coisa linda de ver. Não deu certo, foi contagem de 2. O Jacob voltou com um super chute, depois 2 running hip attacks e depois mais um. Ele sobe no topo, aplica um Swanton Bomb maravilhoso do alto da corda, mas ele só consegue 2. Depois ele sobe de novo, tenta aplicar um moonsault e aí vem um dos movimentos mais bonitos do show inteiro. Porque quando o Jacob dá o moonsault, o LA Knight se levanta e aplica um BFT, cara. Eu olhei aquilo e falei, caraca, mano, que precisão no negócio. Mas ainda assim, a contagem não se completa porque o Jacob segura a corda, né? O LA Knight ele foi pro pinfall e o Jacob conseguiu segurar a corda. A luta continua. Esse movimento foi o primeiro movimento que fez o público gritar "This is awesome" no show.
Primeiro momento no show, na quarta luta. O Jacob, ele acerta um super chute. Depois disso, o LA Knight ele sobe no topo da corda. O Jacob chuta ele, derruba ele. Ele acerta um splash nas cordas, aplica um Samoan Drop do topo da terceira corda. Ele vai, pula, moonsault, outro moonsault, mais um moonsault. Depois do terceiro moonsault, ele faz o pinfall no LA Knight e ele consegue a vitória por pinfall. Uma luta de 10 minutos e 40 segundos. Uma luta muito boa. Jacob foi novo campeão dos Estados Unidos. Eu dou 3,5 estrelas de 5 para essa luta. Foi muito boa. Fez o público acordar do sono que estava. Assim, realmente, até essa luta o público estava muito modorrento. A segunda e a terceira lutas, o público muito para baixo. Essa luta despertou o público. E assim, cara, o LA Knight mostrou talento. Fez muito bump, mas a estrela da luta foi o Fatu. Assim, como a gente imaginava, o Jacob brilhou. E isso só vai elevar ele na WWE. Eu acredito que ele vai alcançar novos voos bem no futuro. E o LA Knight, cara, é aquele negócio. É uma derrota que poderia significar uma queda pra cima. Ele, de repente, ele poderia ser alçado pro main event. Especialmente no Monday Night Raw, onde você tem aquele título. O Campeonato Mundial Peso Pesado. Ele é um pouquinho abaixo do campeonato da WWE. E o da WWE tá enrolado com o Cena e com o Cody Rhodes. Mas eu acredito que o LA Knight deve ficar no mid-card por enquanto. Fazendo lutas de dupla, se engalfinhando ali com o pessoal e se atracando ali com a New Bloodline. A quinta luta da noite foi a luta do Rey Fênix contra El Grande Americano. Assim, a notícia que a gente recebeu foi durante o dia de que o Mistério não iria realmente lutar. Para quem acompanhou o nosso review do SmackDown, no momento da luta deles, da LWO contra a American Made, que o Julius Creed puxa o Rey Mysterio para fora do ringue com muita força. Aí nesse puxão ele acabou lesionando o Rey Mysterio e o Rey Mysterio não teve a possibilidade de lutar. Isso foi anunciado durante o pré-show da WrestleMania, e aí foi anunciado de que o Rey Fênix iria substituir o Rey Mysterio. E assim, as entradas deles, do Rey Fênix foi uma entrada normal, mas a entrada de El Grande Americano foi sensacional. Uma entrada com mariachi ao vivo. A tela ficou com uma imagem de sépia, assim, parecendo TV dos anos 50, vendendo a ideia de que ele era uma lenda da luta livre. A Alicia Taylor cometeu uma gafe falando que ele era do Golfo da América. Isso foi uma coisa que eles fizeram logo no comecinho, mas eles receberam tanto hate, principalmente dos mexicanos, que fez com que a WWE mudasse isso e passasse a falar que ele era do Golfo do México, né? Mas enfim, cara, a luta em si do Rey Fênix com o El Grande Americano foi uma luta bem interessante. Assim, foram vários movimentos seguidos, foi uma luta bem acelerada. Eu acho que um dos grandes movimentos da luta foi um movimento que o Rey veio correndo, o El Grande acertou ele com um suplex contra o Buckle, o Rey Fênix ficou no chão, o El Grande Americano subiu no corner e aplicou um golpe que eu nunca vi na vida. Ele aplicou um moonsault, só que em vez de ele cair de barriga no adversário, ele deu um giro de 450 e caiu de costas contra o Rey Fênix. Assim, eu nunca vi esse tipo de golpe na minha vida. Pode ser que lá no México eles apliquem isso aí todo fim de semana, mas eu nunca vi um golpe lindo. O El Grande Americano, que não é o Chad Gable, merece todos os nossos aplausos. Assim, sensacional. Mas ele só consegue uma contagem de 2. Aí o El Grande tenta arrancar a máscara do Rey Fênix, mas o Rey Fênix segura. O Rey acerta um Fire Driver, que é um golpe que ele dá antes de correr nas cordas. E aí quando ele tenta correr nas cordas, o Grande derruba ele, né? Ele empurra as cordas, o Rey Fênix cai nas cordas e cai pro ringue. E aí o El Grande Americano aponta pro juiz e fala, ó, confere o Rey Fênix e vê o que tá acontecendo, que tem algo estranho ali. O juiz vai olhar o Rey Fênix e aí o El Grande Americano pega a plaquinha de metal e bota na máscara. Aí o Rey Fênix, ele evita uma cabeçada, acerta uma Huracanrana no El Grande. E aí ele faz a corrida, né? O chute na corrida nas cornas. E aí ele acerta a cabeça do El Grande. Quando ele faz isso, ele sente o pé, porque ele acertou a parte com a parte metal, né? O El Grande Americano, então, faz um ankle lock, né? Que é característico do seu grande mentor, Chad Gable. E só que o Rey Fênix, ele faz um rolamento, ele reverte, ele consegue um pinfall para 2, ele não consegue terminar a luta. Quando ele tenta saltar o turnbuckle, ele leva uma cabeçada do El Grande Americano com a placa de metal na máscara. E aí quando o Rey Fênix cai, ele já cai quase morto, né? Ele cai apagado no chão. O El Grande pula do topo do ringue com uma outra cabeçada
faz o pinfall 1, 2, 3 e El Grande Americano vence a luta. A luta teve apenas 7 minutos e 57 segundos de duração. Isso, assim, a essa altura do show a gente tava com 2 horas e meia de show e eu olhei assim e falei, gente, não é possível. 2 horas e meia de show e 5 lutas já foram? Pois é. Uma outra luta corrida. Eu dou 3 estrelas para essa luta de 5. Eu acho que, novamente, uma luta boa, mas que faltou tempo. Foi uma luta sólida, mas que caberia em qualquer show semanal. Mas assim, a gente não pode criticar a WWE por isso, porque foi uma consequência da contusão do Rey Mysterio. Eu tenho certeza que a luta com o Rey Mysterio teria sido um pouco diferente, talvez. Talvez o resultado tivesse sido mantido. Mas vai ser legal agora a gente ver essa dinâmica aí da Grande Americano com o Chad Gable se mantendo aí nas próximas semanas. E eu acho que o Rey Fênix ele não perde um pouco tanto o hype dele, porque ele perdeu roubado, né? Essa história da placa de metal na máscara, então ele acabou sendo protegido por isso. Então, com certeza essa feud vai continuar. E eu fico feliz que a Grande Americana ainda não foi desmascarado. Talvez o pessoal tá falando vai ter um especial no México. E aí o pessoal tá falando que talvez role uma luta de máscara contra máscara entre Rey Mysterio e El Grande Americano. Vamos ver. Tem que esperar para ver quanto tempo que o Rey Mysterio vai levar para poder melhorar aí dessa contusão. A sexta luta do nosso WrestleMania foi a luta da Tiffany Stratton contra a Charlotte Flair pelo campeonato feminino da WWE. A Tiffany é a campeã, a Charlotte é a desafiante. As entradas foram bem interessantes. A Charlotte entrou num Rolls Royce com muitos fogos, como esperado. E a Tiffany, na entrada tinham 3 caixas, como se fossem 3 bonecas Barbies. Uma estava vestida de boxeadora, uma estava com uma roupa de sair, uma estava com a roupa de luta, que era a do meio, e aí a Tiffany sai dessa caixa do meio com o cinturão, então foi uma entrada bem legal dela. E assim, cara, a luta ela teve 2 metades. A primeira metade da luta foi muito estranha. Assim, os golpes não fluíam, assim, a coisa ficou estranha, alguns golpes pareceram meio bochados. O público simplesmente não estava respondendo. Tiveram alguns golpes de submissão. A Charlotte teve um momento que ela aplicou um Boston Crab na luta, no meio do ringue, mas a Tiffany rolou e ficou por cima dela para uma contagem de 2. E a luta, ela começa a melhorar da metade pro final. A Charlotte, ela começa a acertar vários chops na Tiffany, e a Tiffany responde com os golpes dela. Elas começam a trocar muitos socos e assim, essa parte, a luta ainda estava meio esquisita, mas aí teve uma hora que a Charlotte tentou dar um neck selection na Tiffany, a Tiffany reverte, a Charlotte ela aplica um sit out power bomb para 2, um movimento que a Charlotte não costuma aplicar, foi interessante. E depois ela acerta um step up enziguri seguido de um clothesline. A Charlotte sobe no topo da corda para dar um salt ou alguma coisa assim, mas a Tiffany impede. E aí foi interessante porque o Ric Flair era danado para subir na corda e nunca conseguia atacar. Era da história dele. E aí isso se replicou um pouquinho aqui na Charlotte, né? Depois, a Charlotte retoma o controle da luta com um backbreaker, jogando a Tiffany no meio do ringue. Ela sobe no polo, acerta um crossbody block, mas a Tiffany rola. E aí fica por cima, contagem de 2. A Charlotte pega a Tiffany, joga ela de cara contra o turnbuckle. Sobe no turnbuckle, a Tiffany empurra ela de lá de novo. Ela puxa a perna à esquerda com a joelheira da Charlotte e bate no chão. Então, atacando o joelho recuperado com cirurgia da Charlotte. A luta ela continua. A Charlotte ela chega a aplicar um figure 4 na Tiffany, mas a Tiffany acerta socos na perna esquerda da Charlotte, que faz ela soltar o golpe. A Tiffany se levanta, aplica um bloco no joelho da Charlotte, aplica um Rolling Senton. Ela tenta o moonsault, mas a Charlotte ela levanta os joelhos e bloqueia. Na continuação, ela tenta o Inside Cradle na Charlotte, mas não consegue. A Charlotte acerta ela, de novo sobe no topo da corda, de novo a Tiffany vai atrás. E a Charlotte aplica um front suplex na Tiffany, jogando a Tiffany de cara no chão, né? A Tiffany bate no chão. A Charlotte então pula do topo, aplica um Natural Selection do alto da segunda corda, mas pegou meio estranho esse golpe. Aí nesse ponto a Charlotte começa a falar na cara da Tiffany, fala que a Tiffany nunca iria substituir, a Tiffany responde com um tapa, a Charlotte volta a atacar o joelho da Tiffany, tenta um shoulder tackle, a Tiffany desvia, a Charlotte bate no turnbuckle, a Tiffany pega a Charlotte, Alabama Slam contra o turnbuckle, que não pega muito bem, não pega direito. A Tiffany faz um outro Rolling Senton, sobe no topo da corda, faz o Pretty Moonsault Eva e ela consegue a contagem de 3, ganhando a luta e mantendo o cinturão.
Foi uma luta de 19 minutos, ela foi uma luta que teve uma boa duração, mas eu vou dar 3,5 estrelas para ela. Se essa luta tivesse sido só a segunda metade da luta, ela teria e tivesse tido esse mesmo tempo de 19 minutos, a luta teria sido 4 estrelas. Mas é esse meio, esse início, esse meio da luta que foi meio boteado, foi meio lento e tal, não ajudou e o público também não ajudou. Então eu dou 3,5 no show, né, na live eu até botei 4,5, mas assim, repensando na luta a gente tem que descer um pouquinho a pontuação. Mas assim, apesar do início e do meio da luta, o final da luta compensou. Porque assim, foram vários movimentos em sequência. E a Tiffany até saiu com um dente quebrado. A gente não sabe qual foi o golpe que fez com que a Tiffany quebrasse o dente da frente dela. Ela até não sorriu tanto, ela claramente ficou sentindo essa situação, né? Ela tem um sorriso muito bonito, ela acabou não sorrindo por não querer expor o seu dente quebrado. Ela não, assim, eu até acho que teria sido até interessante se ela tivesse sorrido a lá Mick Foley, né? Mas ela não quis, enfim, acabou muito séria e vai ter que consertar esse dente agora. O fato é que a Tiffany é a cara da divisão feminina hoje. Eu acho que a WWE está investindo muito nela. Ela é o futuro da divisão feminina da WWE e ela tem um futuro brilhante pela frente. A Charlotte, eu acredito que ela deve ser trocada de brand, sinceramente, para que ela possa ir se manter no main event, porque não vai fazer sentido ela continuar no SmackDown e continuar disputando o título com a Tiffany. Então eu acho que de repente no draft vão jogar a Charlotte pro Monday Night Raw para ela desafiar a vencedora da luta de ameaça tripla de hoje, né? Porque a gente tá gravando esse show agora no sábado, no domingo, na verdade, às 10h45. E por fim, nós tivemos o main event. É o Seth Rollins, CM Punk e Roman Reigns. As entradas foram muito boas, né? A entrada do Seth Rollins foi a melhor. Ele começa com um macacão preto, um roupão preto e um lança-chamas que ele fica usando durante a entrada dele. Depois a tela ficou preta, ninguém entendeu nada, mas é porque lá no estádio ainda estava claro, né? Assim, estava escurecendo, então eles não puderam escurecer todas as luzes da arena e esconder o que iria acontecer. E aí quando a imagem volta, ele tá sem o roupão, com uma roupa toda branca e com um monte de luzes em cima dele, com ele no estilo Messiah, da época que ele foi o Messias, né? E é interessante porque isso aconteceu na semana de Páscoa, então fizeram um gancho aí. E o Roman Reigns entrou sozinho, com os telões, assim, tinha uns telões suspensos na rampa, e aí os telões foram descendo com rostos de membros da família Noai. Então apareceu o Afa, o Sika, o High Chief Peter Maivia, apareceu o Rikishi e apareceu o Yokozuna. Então foi muito legal, assim, a homenagem que eles fizeram para esses lutadores. Foi muito emocionante ver o Yokozuna lá, um cara que morreu jovem, com 34 anos, por causa dos problemas dele de obesidade. E o CM Punk, ele entrou com a música dele sendo tocada ao vivo pela banda In Living Color, uma coisa que era algo que seria muito legal se acontecesse, aconteceu e foi muito legal. Eles cantaram bem, às vezes as bandas ao vivo cantam e cantam mal, mas o In Living Color mandou muito bem. Foram entradas muito legais. E, cara, essa luta eu não vou me arriscar a descrever ela toda, porque foi uma luta de mais de meia hora. O que eu vou dizer? Tiveram inúmeras contagens, assim, de 2,9, 2,99. Tiveram várias trocas de finalizador, assim, a luta no começo foi boa, mas da metade pra frente a luta foi simplesmente alucinante. Ela não teve alianças no começo, né? E teve um momento em que o Seth Rollins e o Roman Reigns estavam olhando o CM Punk estava do lado de fora, e aí o Seth, ele consegue convencer o Roman a se aliar com ele à lá época da Shield para eliminar o CM Punk. Então eles saem do ringue, eles limpam a mesa dos comentaristas em inglês. E aí foi nesse momento que eu pensei, cara, finalmente a mesa dos comentaristas reforçada, que a gente tem falado há meses, que ia ser destruída na WrestleMania, finalmente eles foram pra ela. E não deu outra. O Seth Rollins segura o CM Punk pro Roman Reigns botar no ombro pra fazer o powerbomb na mesa. O Roman Reigns, ele claramente tava assim, angustiado se ele aceitava ou não. Ele faz uma menção de aceitar, ele faz os mesmos gestuais da época do Shield,
Mas quando ele vai pegar o CM Punk pro Powerbomb, na verdade ele dá um uppercut no Seth Rollins, joga o Seth Rollins pro lado, ele pega o CM Punk e aplica um Powerbomb na mesa dos comentaristas em inglês, e a mesa é estraçalhada, e eu vibrei muito, eu falei, caraca, eu acertei. Eles venderam essa história dessa mesa reforçada por meses, essa mesa não quebrava por nada nesse mundo, inúmeros shows com o pessoal se arrebentando nessa mesa, e na WrestleMania essa mesa caiu. Claro que a mesa estava sem parafusos, né? Ao contrário da mesa normal que tá toda presa. Mas assim, foi muito legal ver essa cena. E para piorar a situação, o Roman Reigns, ele limpa a mesa dos comentaristas em espanhol, pega o Seth Rollins e dá um outro powerbomb e destrói outra mesa. Então assim, a coisa ficou alucinante. E aí daqui para frente, aí é loucura. O que acontece realmente é o que o pessoal fala, absolute cinema. O Roman Reigns pega o Seth Rollins, joga o Seth Rollins pro ringue, aplica o Spear, 1, 2, não. Para no 2,99. Depois disso, o Roman Reigns coloca o CM Punk de volta no ringue e aplica uma guilhotina, e é um golpe que ele já derrotou vários lutadores. Ele prende as pernas, consegue prender na guilhotina, o CM Punk escapa e aplica o Anaconda Vice. Ele já tinha aplicado o Anaconda Vice no Seth Rollins no começo e agora aplicou no Roman Reigns. Quando ele aplica o Anaconda Vice, o Seth Rollins entra no ringue e aplica um Sharpshooter no CM Punk, um Sharpshooter lindo, ó. Muito bem montado, construído o Seth Rollins sentado no Sharpshooter. O Bret Hitman Hart teria ficado orgulhoso. Nesse momento a tela fica preta e aparentemente o Seth Rollins xinga o CM Punk, aquela coisa da censura da Netflix que a gente tá tendo que lidar, né? O Roman Reigns volta, aplica uma guilhotina no Seth Rollins e aí o Seth Rollins reverte a guilhotina e aplica um Northern Light Suplex, que é quando ele levanta, o adversário tá aqui assim no ombro dele e ele dá um suplex para trás, agarrando a perna num Perfect Plex, que era o finalizador do Kurt Hennig, do Mr. Perfect. Ele joga para trás, só consegue o 2. O Roman Reigns tá com o Seth Rollins na guilhotina. O CM Punk acerta um stomp no Roman Reigns, pega o Seth Rollins, acerta um DTS no Seth Rollins e dá 2,99 de novo. Aí a partir daqui é loucura, é loucura. O CM Punk pega o Seth Rollins, aplica um outro DTS, o Roman Reigns acerta um Spear no CM Punk, o Seth Rollins volta, bate nas cordas, acerta um stomp no Roman Reigns, fica todo mundo caído. Aí nesse momento em que os três estão caídos, o Paul Heyman acorda do torpor dele, né? Ele acorda daquela situação que ele tá vivendo, que ele não sabe o que fazer. Ele ficou a luta inteira assim, achando que ele estava tendo um infarto. Ele pega uma cadeira dali da região do Timekeeper, o cara fica sério, ele pega a cadeira, olha pro CM Punk, olha pro Roman Reigns, e aí o Paul Heyman, ele vai e dá a cadeira na mão do CM Punk. O Roman Reigns fica bolado, o CM Punk sorri, o público vaia, o CM Punk pega a cadeira, o Paul Heyman vem por trás. Quando o CM Punk vai dar a cadeirada no Roman Reigns, o Paul Heyman vem e dá um low blow, dá uma pancada na virilha do CM Punk, e o CM Punk é derrubado. Paul Heyman trai o CM Punk para choque de todo mundo, pelo menos todo mundo que não é fã ardoroso, né, que não pesquisou as odds, as informações aí que estavam sendo faladas. O CM Punk cai, o Roman Reigns fica feliz, o Paul Heyman reconhece o chefe da tribo, pega a cadeira, dá na mão do Roman Reigns e fala pro Roman atacar o Seth Rollins com a cadeira, para vingar a cadeirada de lá de 12 anos atrás. O Roman Reigns pega a cadeira, vai na direção do Seth Rollins, o Seth Rollins levantando. Quando o Roman Reigns vai dar a cadeirada no Seth Rollins, o Paul Heyman vem por trás dele e acerta a virilha dele também. Cara, nesse momento o público foi a loucura, foi assim uma insanidade total e completa. Seth Rollins, ele começa a rir, Paul Heyman fica com aquela cara maligna dele, ele dá a cadeira na mão do Seth Rollins pega a cadeira e acerta no meio das costas do Roman Reigns, lembrando o ataque dele contra o Roman Reigns há mais de 12 anos, quando ele traiu o The Shield acertando o Roman Reigns. E o Seth Rollins, ele pega, depois de dar a cadeirada, ele pega o Roman Reigns, dá o stomp no Roman, vai para pinfall, 1, 2, 3, Seth Rollins vence a luta e ele sai do show com o Paul Heyman. E assim, a cena da noite é o Seth Rollins olhando
com o Paul Heyman olhando por cima do ombro dele com aquela cara maquiavélica. Foi uma coisa de cinema. A luta foi muito boa para espetacular, como a gente achava. A luta ia ser excelente e foi. Uma luta de 32 minutos, 5 estrelas, não tenho o que dizer. Final cinematográfico. A traição do Paul Heyman, para quem estava acompanhando as odds, para quem estava acompanhando os comentaristas aí dos outros canais, o Mets, o Zezo, todo mundo estava falando que o Seth Rollins ia se aliar com o Paul Heyman, que o Paul Heyman ia trair o CM Punk e o Roman Reigns. As odds já diziam isso, mas, cara, a execução da coisa é que foi, assim, absurda. A forma como eles atuaram, Paul Heyman sensacional, na forma como ele atuou, a forma como a mecânica da traição funcionou, foi simplesmente brilhante, não tenho o que falar. A gente critica, muita gente critica o Triple H, às vezes eu critico também, mas o final da luta foi um booking assim maravilhoso. Seth Rollins se torna um grande vilão da companhia agora, tirando o John Cena, porque mais o John Cena vai se aposentar no final do ano. E eu acho que o Seth Rollins ele vai caminhar aí para disputar o campeonato mundial peso pesado. Eu acho que ele vai ser um dos oponentes do Jey Uso, e eu acho até que o Seth Rollins pode tirar esse título do Jey Uso. Então vai ser muito interessante ver essa sequência da persona do Seth Rollins com o Paul Heyman estando por trás. Então, claramente, o favor que o Seth Rollins pediu foi para que o Paul Heyman traísse o CM Punk e o Roman Reigns. Lembrando que o Seth Rollins ele ameaçou dar um stomp no Paul Heyman e aí não deu e falou que o Paul Heyman devia um favor a ele. Então o favor foi cobrado, traição cumprida. Seth Rollins vai pra cima, vai ser o vilão principal da companhia. O CM Punk e o Roman Reigns, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que os dois talvez se engalfinhem um tempo. Talvez o Roman Reigns dê uma sumida de novo para filmar alguma coisa em Hollywood. Talvez o CM Punk também dê uma sumida por um tempo. Mas eu acho que depois eles vão vir, talvez sejam levados. O CM Punk e o Roman Reigns são do SmackDown, né? Então talvez até algum deles venha pro Raw. E se o Seth Rollins ganhar o campeonato mundial, eles façam uma disputa. E eu acho que o cenário futuro aí é uma disputa de Seth Rollins e CM Punk por esse campeonato, porque essa rivalidade dos dois também está crescendo muito. E eu acho que, assim, o dia que o Roman Reigns se aposentar, e ele falou que ele vai lutar por mais 2 a 3 anos, o Roman Reigns tem que se aposentar numa luta com o Seth Rollins, que é uma rivalidade antológica, que já vem de mais de uma década, e que a cada show que passa é valorizado. Então, quando a gente fizer um vídeo das 10 maiores rivalidades da história da WWE, Seth Rollins e Roman Reigns com certeza vão estar lá no topo, talvez de um dos primeiros 3 lugares, e quando o Roman Reigns se aposentar, talvez seja a maior rivalidade da história da WWE, pela longevidade e por tudo que esses caras fizeram na companhia. Os Estados Unidos, bom, considerando o show como um todo, eu acredito que o show tem uma nota de 7,5. Na nossa live, eu cheguei a dar nota 8, mas, assim, revendo a nota, eu acho que foi 7,5. Assim, as lutas do meio do card foram ruins. A luta do War Raiders com o New Day não deveria estar na WrestleMania. Eu acho que só teve na WrestleMania por causa da propaganda do Clash of Clans, na minha opinião sincera. O que eu acho absurdo isso ter acontecido, mas eu acho que foi o que aconteceu. Eu acho que as duplas do SmackDown com a luta de TLC mereciam estar na WrestleMania. Eu ainda tenho uma esperança de que eles apareçam no show amanhã, mas eu acho muito difícil. Enfim, a luta da Jade com a Naomi precisava de mais tempo. Foi uma luta boa, mas precisava de mais tempo. E a luta do grande americano com o Rey Fenix também poderia ter tido mais tempo. O que salvou o show? Gente, a primeira luta do Jey Uso contra o Gunther, eu sei que vocês detestaram por causa do resultado, mas foi uma boa luta, gente. Foi uma boa luta. Vai rever a luta, tirem um pouco o ranço do Jey Uso da história e vocês vão ver que a luta foi boa. Então, a luta do Jey Uso com o Gunther foi muito boa. A luta do LA Knight com o Jacob Fatu foi muito boa. A segunda metade da Charlotte e da Tiffany foi muito boa. A primeira metade foi uma porcaria. E o main event foi brilhante e foi o que jogou o show pra cima. Então, eu acho que, no final das contas, 7,5 cabe bem. Na live, a maioria botou 7, 7,5 pro show. Mas eu acho que o WrestleMania merece mais do que isso. E eu acho que a noite 2 vai ser melhor. Assim, olhando o card da noite 2, eu acho que a gente vai ter lutas excelentes. Tiveram 2 situações, né? A gente tem agora uma situação que a Bayley foi atacada no pré-show do sábado. E aí tiraram a Bayley da luta de duplas entre a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues contra a Lyra Valkyria. E a Bayley foi tirada da luta e vai ter uma outra lutadora colocada no lugar.
E, assim, eu vou dar esse spoiler no final do vídeo, tá bom? Então, fica o alerta de spoiler que eu vou dar no finalzinho do vídeo. Eu vou falar pra vocês quem se imagina que é essa pessoa. E também vamos ter o lutador que vai ser o oponente do Randy Orton. Esse ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia. Mas também tem um possível spoiler, eu também vou falar pra vocês no final do vídeo. Fora isso, assim, John Cena e Cody Rhodes vai carregar a noite. A luta de ameaça tripla das mulheres que vai abrir o show. Io Sky, Rhea Ripley e Bianca Belair tem possibilidade de ser uma excelente luta, assim como a luta do Campeonato Intercontinental, do Dominic, do Penta, do Finn Balor e do Bron Breakker, também acho que vai ser lutão. Então, assim, eu acho que a Noite 2 tem um potencial enorme de ser ainda melhor do que a Noite 1 e a gente pode ter um show antológico acontecendo, tá bom? Então, tendo dito isso, alerta de spoiler. Se vocês não quiserem ter a surpresa estragada, pausa o vídeo agora, vai para outro vídeo. E não deixa de fazer aquelas coisas que a gente pede para vocês fazerem, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? E dar o like no vídeo, compartilha com os amigos, comenta aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do show, qual a nota que vocês dão pro show e quais foram as lutas que vocês mais gostaram, que vocês menos gostaram. Beleza? A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Agora vamos para os spoilers. Beleza? Beleza? Então se você não gosta de spoiler, foge do vídeo. Se você gosta, show. Lutador oponente do Randy Orton. Brock Lesnar foi visto em Las Vegas. Tá? Brock Lesnar foi visto em Las Vegas. O tempo todo eu tô falando, eu falei várias vezes na live que eu achava que o Brock Lesnar não iria aparecer no show. Eu, sinceramente, eu disse isso várias vezes. Eu acho que o Brock Lesnar não vai aparecer. Eu acho que o Brock Lesnar não vai aparecer. Eu acho que o Brock Lesnar não vai aparecer. Mas o Brock Lesnar tá em Las Vegas, tá? E assim, ele parece que não apareceu em nenhuma convenção nem nada do tipo. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Eu sei que tem muita gente esperando uma aparição do Brock. Ele ainda tá enrolado com a história da Janelle Grant. Mas assim, pode acontecer. Na WWE tudo é possível. Eu ainda acho que vai ser o Rusev, mas o fato de terem botado a foto do Brock Lesnar em Las Vegas me chama a atenção e me faz começar a pensar que essa é uma boa possibilidade. E se isso acontecer, o estádio vai vir abaixo. O estádio vai vir abaixo. Uma outra possibilidade também é o Jeff Hardy, mas fica dito isso, Brock Lesnar pode ser o oponente do Randy Orton. Eu ainda aposto no Rusev, mas fico alerta. Oponente da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues, parceira da Lyra Valkyria. Fonte forte, Becky Lynch. The Man, Becky Lynch, ela estaria pronta para voltar com o ringue, assinou um contrato novo recente e pelas informações ela estaria já se preparando para voltar seguidamente para a estrada. Ela ficou cerca de um ano fora, curtiu a família, curtiu a filhinha, mas as fontes estão dizendo que é a Becky Lynch que vai entrar nessa luta. Se for ela, o estádio vai vir abaixo. O estádio vai vir abaixo, vai ser uma loucura, porque a Becky, ela é uma das lutadoras mais overs da história da WWE. Então, com certeza, se isso acontecer, meu amigo, vai ser bizarro, vai ser impressionante. Então, vamos ver WrestleMania 41, dia 2, o que vai acontecer. Um grande abraço para vocês. A gente se vê hoje, live começando. Eu acho que eu vou começar a live 7 horas da noite. Ontem a gente começou 7h30. Não sei se eu vou começar às 7, se eu vou começar às 6. Fiquem ligados aí. No máximo 7h30 a gente tá começando a live. Mas em cima da hora eu vou decidir que horas que eu vou começar, tá? Se eu decidir começar antes, a gente assiste o show, porque aconteceu tanta coisa interessante no show ontem. Apareceu a WWE anunciando que comprou a AAA, a contusão da Bayley, o anúncio do Mistério. Eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho, então se duvidar eu vou até entrar um pouco antes aqui e a gente troca uma ideia, tá bom? 371 pessoas na nossa live ao mesmo tempo. Foi assim, brilhante, eu achei sensacional. Vamos ver se vamos conseguir bater esse número. Não creio que a gente vai conseguir, porque hoje vai ter mais concorrência das outras lives. Ontem as lives demoraram para começar, mas quem sabe? Vamos ver se a gente consegue bater o número de pessoas na live hoje. Quem sabe a gente não bate 2.500 inscritos, seria um grande sonho para mim. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco. Até mais.